Muito bom dia a todos e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E hoje eu gostava de deixar uma palavra de clareza e de leveza a muitas pessoas que entram em terapia. Há imensas pessoas que chegam à terapia e acham que algo profundamente errado se passa com elas. Elas acreditam em si mesmas e definem-se como pessoas ansiosas, fracas, medrosas, procrastinadoras ou depressivas, e algumas delas até têm boas razões para acreditar nisso, seja porque foram efetivamente diagnosticadas assim, seja porque isso seja o que elas próprias observam na sua vida e no seu comportamento. No entanto, normalmente todos esses sintomas são apenas reflexo de padrões neurológicos, a que nós chamamos caminhos neurais, criados há muito tempo atrás, quando nós éramos apenas crianças e numa altura em que tínhamos muito poucas opções disponíveis, nomeadamente naquela idade muito precoce em que ainda não tínhamos desenvolvido qualquer tipo de pensamento crítico. Nós não nos podemos esquecer que quando nós somos crianças, nós somos, por definição, completamente indefesos, completamente impotentes, completamente dependentes. E estamos, por definição, à mercê das opiniões, das decisões, das críticas, dos julgamentos de outras pessoas. E a maneira como todas essas críticas, opiniões, decisões ou julgamentos vão chegar até nós de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, vai criar dentro de nós determinados padrões de comportamento que depois se vão sedimentando como caminhos neurais ao longo dos anos. E então, vamos raciocinar. E se aquela ansiedade tivesse iniciado por alguma necessidade que aquela criança sentisse naquela altura de permanecer alerta, de sentir a necessidade de se proteger de algo, de se defender de alguma coisa que a obrigava a estar ansiosa para se defender a si própria. E se aquela procrastinação, aquele hábito de adiar tudo e de não começar nada, tivesse resultado de algum padrão de crítica, algum padrão de julgamento, algum medo subconsciente de falhar que ia acarretar ainda mais crítica, ainda mais julgamento para cima dela. E se aquelas crenças limitantes que ela atualmente apresenta tivessem feito todo o sentido quando lhe foram transmitidas naquela idade e se fizessem ainda mais sentido por serem transmitidas por aquelas pessoas da autoridade cujo conhecimento e cuja sabedoria aquela criança não podia de maneira nenhuma duvidar nem contestar. Então, para desmistificar tudo isto, não é que exista realmente algo de errado com aquela pessoa, não é que o cérebro daquela pessoa esteja realmente a trabalhar contra ela, simplesmente o cérebro daquela pessoa está a tentar protegê-la com base em informação desatualizada. Ou seja, todo aquele medo, toda aquela ansiedade, toda aquela procrastinação já tinham sido úteis àquela criança no passado. Todo aquele medo, toda aquela ansiedade e toda aquela procrastinação já tinham ajudado aquela criança a sentir-se segura no passado. E o cérebro daquela criança guardou aqueles comportamentos como comportamentos ideais para proteger aquela criança sempre que desafios semelhantes se lhes apresentassem. Simplesmente, estes antigos comportamentos de defesa e de proteção que faziam aquela criança sentir-se segura são agora altamente inconvenientes e indesejáveis quando chegamos à idade adulta e nos deparamos com reações e comportamentos em nós próprios que nem compreendemos, nem nos identificamos e que são fonte de grande dor e de grande sofrimento para nós próprios e para todos que vivem à nossa volta. No entanto, a solução nunca é combatermos a nossa mente. A solução é nós tentarmos entender o que é que a nossa mente está a tentar fazer por nós. E depois de nós entendermos o que é que a nossa mente
está a tentar fazer por nós é substituirmos aqueles antigos padrões de defesa que agora viraram nocivos e indesejáveis por novos padrões de proteção muito mais leves, muito mais amorosos, muito mais úteis e muito mais positivos, que vão tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais alegre e muito mais feliz. E, até ao meu conhecimento, não existe melhor técnica para atingir esse desidrato do que a hipnose, que de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz, consegue ir retirando todos esses padrões indesejados do passado e substituí-los por novos padrões muito mais úteis, muito mais positivos e muito mais amorosos, de maneira a que a pessoa consiga atingir esse estado de leveza, felicidade e plenitude que tanto deseja. E foi este, portanto, o vídeo de hoje em que eu quis trazer alguma leveza e desmistificar, retirar algum peso de algumas das queixas, das patologias que as pessoas procuram, para lhes dar uma palavra de alento, de esperança, de que tudo isso é facilmente curado e ressignificado e, portanto, se vocês entenderam que este vídeo acrescentou algo à vossa vida, eu convido-vos a deixarem o like. Se gostarem dos temas que têm a ver com a cura, com a terapia, com a hipnoterapia, eu convido-vos a seguir o canal. Se conhecerem alguém que se possa beneficiar destes ensinamentos, convido-vos a partilhar com essa pessoa e eu, por mim, despeço-me até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.